Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje, né, de ver a provisão de Deus, né, que temos. Todo lugar pertence ao Senhor, né? Nós temos encontrado em hospital, hotel, teatro, escola, casa, garagem, assim, todo lugar, né? Então Ele sempre tem providenciado para nós um lugar para encontrar. Hoje nós estamos, como o Tiago falou, nós vamos dar uma continuação na série sobre dedicação. E quando eu estava refletindo sobre a série de dedicação, eu estava pensando sobre como assim, a gente não pode perder o momento de falar sobre a glória de Deus, né? E eu fiquei com a pergunta: o que a glória de Deus tem a ver comigo, né? A glória de Deus, assim, tem alguma coisa para nós nisso? Ou será que a glória de Deus é apenas em algum lugar distante, ou em algum momento da história, ou reservado para somente algumas pessoas, né? E se tiver algo a ver comigo, vale a pena arriscar de tentar conhecer a glória de Deus? E será que isso vai mudar a minha vida para pior? Será que eu vou ficar desapontado? Ou será que eu vou morrer? De aproximar a glória de Deus, eu confesso que eu sinto como que eu queria pregar assim hoje, todo mundo olhando para a mesma coisa, porque quem sou eu de falar sobre a glória de Deus? Eu fiquei com isso no meu coração a semana inteira. Quem sou eu para falar da glória de Deus? Poucos homens viveram na face da terra como Moisés, né? Poucos chegaram perto de tudo que ele viu e viveu. Pense na história dele, rapidinho. Ele foi abandonado, ainda bebê, numa cesta na beira do rio, para morrer. Criado por um faraó, assassinou alguém e fugiu. Falou com Deus através de uma sarça ardente. Ele era agente de Deus no meio das pragas. Partiu o mar, seguiu uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Recebeu os 10 mandamentos, encontrava-se com Deus numa tenda de reunião até o ponto do rosto dele brilhar. Quem teve essa experiência, né, entre os homens? No entanto, como Tiago leu no início do culto, Moisés disse: por favor, mostre-me sua glória. Esse pedido a Deus foi depois de tudo isso já tinha passado. Isso não foi a resposta do pedido. Isso foi depois que ele tinha partido o mar. Depois que ele tinha visto as 10 pragas. Depois que ele encontrava com Deus e falava com ele até o ponto do rosto brilhar. Depois de tudo isso ele pediu: Senhor, mostra-me a sua glória. Oh, gente, isso é incrível, incrível. Isso mostra a grandeza que ele viu que ele estava aproximando. Ele estava aproximando a grandeza. Não é que ele viu e queria ver novamente. Ele estava aproximando e ele estava convicto: existe mais. Tem mais aqui. Eu quero ver. E Tiago leu um pouco no início do culto sobre Êxodo 33, 18 a 23, mas eu quero voltar e ver novamente. Êxodo 33, 18 a 23. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então, ele concordou com Moisés de não acabar com o povo. Deus disse: eu vou acabar com eles, eu vou fazer de você uma nação. E ele disse: eu vou fazer o que você falou. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem
eu me compadecer, e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Pula agora para 34:6, pouco para frente. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa nossa iniquidade e nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos orar. Deus Pai, quem somos nós de aproximar a Ti e pedir ver a Sua glória, Deus? Mas temos a confiança em Cristo, que o Senhor nos convidou a conhecer a Ti. Deus Pai, me tira deste lugar em que sejam Suas palavras direcionadas diretamente para nossos corações. Que este momento seja um momento como corpo de voltar e pedir novamente: Senhor, mostra-nos a Sua glória. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Agora, primeiro, em vez de definir a glória de Deus, eu quero voltar e refletir sobre o texto. E vamos pensar num minuto sobre a glória de Deus. Algumas coisas que ficaram claras aqui. Deus permitiu, mas com limites, né? Ele diz: você verá minhas costas, né? E foi insano o pedido de Moisés. Ele estava arriscando a vida em pedir. Ele sabia que havia mais do que tinha visto e ele estava certo, mas era uma loucura pedir a Deus isso. Então, minha tese, o propósito hoje é que tudo gira em torno da glória de Deus. Nossa dedicação à palavra, que nós temos olhado, oração, comunhão, dedicação à igreja, a generosidade, tudo sobre a glória de Deus. Então eu quero analisar 5 aspectos hoje. Como é a glória de Deus, nosso desejo pela glória de Deus, a revelação maior da glória de Deus, o convite de Jesus para entrar na glória e o que significará experimentar a glória de Deus. Então, vamos lá, olhando o texto. Primeiramente, assim, ele colocou, né? Toda minha bondade passará. Desculpa, eu avancei antes da hora. Então, Deus disse: toda minha bondade passará diante de você. Meu nome, minha pessoa, meus caminhos, minha posição, a minha graça, misericórdia. E ele falou: você não pode ver meu rosto. Ele colocou Moisés numa fenda da rocha e o cobriu com a mão, né? Mas nisso a gente pode ver a abundância do amor de Deus. Por que se relacionar Ele na sua glória com um homem como Moisés, né? Por causa do amor. A gente pode ver a fidelidade. Ele falou: eu vou ser fiel a gerações, 1000 gerações. A gente pode ver onde Ele fez isso, na montanha, somente com Moisés. Como a glória dele é inacessível a nós, é enorme. Podemos ver o aspecto, isso é estranho dizer, mas o aspecto físico
da glória de Deus. Olha como que essa revelação, que ele o colocou Moisés na fenda, ele tampou Moisés com a mão, ele falou, a minha glória vai passar diante de você. Então era uma revelação física, mas muito mais que isso. Então olha a reação de Moisés. Ele inclina a cabeça e o adora. Ele não suportava olhar mesmo a glória de Deus com todos esses limites. Ele não conseguiu nem ver as costas de Deus, né? A reação dele era de adorar. E isso me lembra, vocês vão lembrar da sarça ardente, né? Quando Moisés se encontrou com Deus aquela primeira vez. E qual foi a reação de Moisés naquele momento? Ele escondeu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Então, a glória, mesmo sendo tudo que Moisés quis, era mais do que era capaz de receber. Tudo que ele quis, tudo que ele desejava, só que era mais do que ele era capaz de receber. Além disso, ele esteve lá 40 dias, sem comer, sem beber, qualquer coisa. Ele estava. Então a gente pode ver que a glória de Deus é algo que sustenta. E quando ele desceu, né, eles falam que a pele do rosto brilhou, era transformado, né? Então a gente pode ver como a glória de Deus é transformadora. A glória de Deus transforma as nossas vidas. O autor Justin Stratus, ele definiu assim, agora a gente vai ver a definição. Ele colocou: a glória de Deus é o esplendor e a beleza resplandecente que brilha através de todos os atributos divinos. Que definição carente, né? É quase ridículo ler uma definição depois de ver a glória de Deus, né? Porque como você captura a glória de Deus em palavras assim? A gente precisa estar com Moisés e sentir e ver o que ele viu para sentir. É algo além de palavras de entender a glória de Deus, né? Mas eu entendo que ele está tentando dizer é que tudo que Deus é tipo o efeito disso. É quase que Ele é a explosão e os danos colaterais é a glória, né? E então é difícil definir, mas amor, graça, misericórdia, santidade, justiça, supremacia, poder combinam em luz, fogo, tremor, a terra tremendo, na criação. A presença física do Senhor, milagres, coluna de fogo, nuvem, fumaça. Tudo isso é a explosão da glória de Deus, né? Do amor, da graça, da santidade. E nisso eu quero lembrar do nosso desejo, a nosso anseio para a glória de Deus. Como a Fabi leu já, Deus, a gente estava comentando hoje, Tiago, Deus é soberano, a gente não combinou. Ele leu a passagem de hoje e Fabi leu essa passagem já, então Deus está mostrando sua glória, né? Salmos 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Salmos 84, 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Algumas traduções falam: prefiro ser porteiro na casa do meu Deus. Porque o nosso desejo, o nosso anseio é para a glória de Deus. E só saindo rapidinho do roteiro aqui, uma coisa que nós fomos, durante as férias, nós viajamos e a gente viu muita coisa bonita, né? E nós fomos à praia, eu estava nadando e tem uma experiência que, ao ver o pôr do sol, ao nadar no mar, ver a criação,
de ver a beleza que você quer, além de contemplar e ver, você quer entrar. Só que a gente não consegue. Depois de um tempo, eu fiquei com frio, eu saí da água, né? Eu fiquei sem ar, tive que levantar a cabeça e respirar. O pôr do sol assim acaba e você quer, mas não tem como você fazer parte. É uma indicação da glória de Deus, mas tudo que nós queremos é não somente observar, mas fazer parte, entrar na glória de Deus. Né? E como Moisés disse, a gente fala junto, mostra-me a tua glória. O salmista também considera ver o Senhor, sua beleza, como a experiência humana definitiva da nossa vida. E é para isso que fomos feitos, e todo o resto é nada em comparação. Deus, ele tinha acabado de dizer a Moisés que ele ia destruir os israelitas se por um único momento ficasse entre eles. Moisés falou, vai conosco, ele estava enviando eles. Ele falou, se eu ficar um minuto entre vocês, eu vou destruir todos vocês. E mesmo depois disso, Moisés pediu. Então nós temos um problema. A nossa vontade é experimentar, o desejo é de entrar na glória de Deus, mas o nosso pecado, nossa humanidade nos separa da glória de Deus. Então, mas a boa notícia é que a maior glória de Deus está revelada na sua graça. Isso é incrível. A doutrina da glória de Deus enfatiza a grandeza e a transcendência de Deus, o seu resplendor e a sua santidade. Deus está vestido de glória e alegria. O salmista diz, você é muito grande, a criação manifesta a glória de Deus. O salmista canta, os céus declaram a glória de Deus, mas, no entanto, é particularmente no âmbito da graça divina que a glória de Deus é vista. Diz o autor Justin Stratus. É interessante lembrar do Egito. A gente pode ver 1000 vezes na Bíblia que os autores voltam ao Egito para ver a graça de Deus e como que foi manifesta. Deus mesmo, ele disse no caso de Egito, ele falou, pela manhã você verá a glória do Senhor. Pela manhã você verá a glória do Senhor. E o que ele mostrou? A sua graça com o povo do Egito. É a imagem perene da salvação que ainda estava por vir em Cristo. Então, a graça incrível que Deus mostrou ao tirar o povo do Egito não se compara com a de Cristo. Então, falar que a graça é a maior revelação da glória de Deus, a gente vê isso em Cristo, na vida de Jesus. João 1:14 está escrito assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque Jesus expressou toda a glória de Deus, num sentido diferente do momento de Moisés na fenda da rocha. Em 1:18, continuando, está escrito assim, desculpa, ainda não. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que é Deus e está em relacionamento mais próximo com o Pai, o tornou conhecido. E agora sim, Hebreus 1:3. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Para um minuto, abre seu coração para ver isso novamente. O Filho é o esplendor da glória de Deus. Deus mostrou as suas costas para Moisés. Teve que escondê-lo na fenda da rocha. Mas aqui chegou o Filho, cheio da glória de Deus, cheio de graça. E Ele é a representação exata do seu ser. Deus, pela misericórdia, pelo amor que Ele tinha, Ele enviou seu Filho. Porque na cruz,
Pensa na cruz, tudo que nós temos na cruz. Nós temos a Terra Santa, onde ele estava a cruz, eterna, a glória inacessível, porque a gente viu a ira de Deus nos separando, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a sustentadora graça de Deus, que vivifica os homens. A cruz é a expressão da glória de Deus. Paulo, ele escreveu a Timóteo: Deus, o bendito e único governante, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e que vive em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Nós vemos a luz inacessível na cruz. Mas Pedro escreveu na sua primeira carta: aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que combinação na cruz. A luz inacessível e Deus te chamando para vir onde você não pertence, onde eu não devo ir. E Deus nos chamando pela cruz, a luz inacessível, a maravilhosa luz, e Ele está falando: vem das trevas para a luz, para a minha glória. E a gente pode ver que a cruz é terrível e linda ao mesmo tempo. Deus é justo e justificador. Martin Lloyd-Jones, grande teólogo, ele disse: você nunca conhecerá Deus como Pai. Você nunca conhecerá Deus como Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo. E, em particular, por sua morte na cruz. Olhe para lá, contemple, medite, examine a maravilhosa cruz, e então você verá algo dele. Ele está usando uma frase do clássico hino, Maravilhosa Cruz, e eu fiz uma tradução ao pé da letra aqui. Eu não, mas eu usei uma tradução aqui, e o hino está escrito assim: quando contemplamos a cruz maravilhosa, na qual morreu o Senhor da glória, nosso maior ganho consideramos perda, e derramamos desprezo sobre todo o nosso orgulho. De sua cabeça, suas mãos, seus pés, dor e amor fluíram misturados. Já se encontrou amor e dor assim? Então a diferença, quando Moisés se encontrou na fenda, Deus cobriu ele, tampou por um momento e tirou a mão para ver as suas costas. Agora a gente encontra na cruz, e o amor, o sangue de Jesus vem e nos limpa, né? Agora nós somos cobertos dentro de uma nova aliança. Somos convidados a ver a glória de Deus. Na cruz, vemos a fenda da rocha e a glória insuperável e inatingível, o escudo amoroso, o nome do Senhor, sua poderosa ira e a justificação dos pecadores misturados. As duas coisas ao mesmo tempo. E temos mais do que um vislumbre da sua glória, mais do que somente suas costas. É como uma fenda no universo pelo qual entramos, e não somos mais meros observadores, mas somos transformados para participar da eternidade. A gente não fica só observando, mas nós passamos pela fenda e entramos para participar da sua glória. Oh, gente, isso é incrível. Continuando com outro hino clássico: rocha eterna, fingida por mim, deixe-me em ti me esconder, que a água e o sangue ali jorrados do teu lado traspassado sejam contra o pecado e dupla cura, salvando-me da culpa e do poder do pecado. Não o labor das minhas mãos pode cumprir tua lei, mesmo que o zelo nunca cesse, mesmo que as lágrimas sempre fluam, nada poderia o pecado apagar. Tu deves salvar, e salvar pela graça. Quando eu voar a mundos além e te vir no trono a julgar, rocha eterna,
fendida por mim, deixa-me em ti me esconder. Jesus é a rocha que foi partida por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tipo de glória é essa? Em Filipenses 2, vamos olhar a glória de Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ao mostrar a sua graça, Jesus é exaltado. E assim, a gente poderia até lembrar da transfiguração, né? As similaridades daquele momento e como que Jesus, o rosto brilhou, as vestes de branco. João não tinha palavras para descrever aquele momento. E Deus, ver Jesus e ver Ele sendo a representação dele, Ele disse: este é o meu filho, e todos eles caíram de bruços. Né? Então a gente pode ver que a maior revelação de Deus é na sua graça, visto em Jesus. E os discípulos, a gente tem comentado, eles lutaram com isso para entender isso. Até Filipe, ele disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: a gente não está junto todo esse tempo, e você está me pedindo isso ao final do meu tempo aqui. E ele disse: quem me viu, viu o Pai. João 14:8. E mesmo assim, nossos olhos ainda são de carne, e ao ver a maravilhosa cruz, ainda sabemos que há mais. É uma entrada e um reflexo do mais e mais infinito que está por vir. Em Filipenses 3, Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado. Quem se sente assim? Mesmo vendo a cruz, quem se sente assim? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de que ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:12. E um aspecto interessante que eu quero deixar claro aqui, observe aqui as palavras de Paulo. Ele falou: para isso também foi alcançado por Cristo. Então a gente pode ver que o quarto aspecto é que nós somos convidados a entrar nessa glória. Podemos pensar que talvez a gente poderia pensar: é suficiente ver, mas não. Nós fomos feitos para mais, né? De certa forma, precisamos fazer todo o esforço para não perder de mente esse fato. Seremos conhecidos. Ele nos conhece, mas nós, naquele dia, seremos conhecidos, não por parte, mas por todo. Nós conheceremos Ele, e nós vamos ser conhecidos, vistos por Ele. Então, não apenas temos acesso à glória, mas também somos chamados a participar. Mas como será essa experiência, né? O último ponto aqui, antes de ver algumas práticas, então não relaxe totalmente, né? Mas como que vai ser essa experiência? O autor C.S. Lewis, em seu sermão sobre o peso da glória, ele está ponderando como será essa glória. E ele está pensando que na Bíblia a gente tem o exemplo, uma indicação sobre fama. Ele falou: que coisa estranha aos meus ouvidos. Isso é estranho para qualquer seguidor de Cristo ouvir fama? Como? Sim. E será que nós devemos aspirar recompensas, coroas, reconhecimento no céu, diante de todo mundo? Isso é super estranho. Mas o que Jesus disse? Ele disse: a menos que você se torne uma
criança. E C.S. Lewis, ele disse, em algum lugar, C.S. Lewis, ele disse, de repente, lembrei-me de que ninguém pode entrar no céu a não ser como uma criança. E nada é tão óbvio em uma criança, não em uma criança vaidosa, mas em uma criança boa. Ele não está falando somente em crianças vaidosas assim. O quanto o grande e indisfarçado prazer em ser elogiada, a satisfação de ter agradado aqueles a quem amava e temia. Isso não é tão claro? Em crianças, a vontade de ser visto, de ser elogiado, de ouvir, bem feito, meu filho, não, orgulho de você. E eu estava pensando num exemplo ridículo, mas me dá paciência aqui. Estava pensando sobre The Voice Brasil, né, aquele programa, né, vocês conhecem? E pensa naquela cena do programa, desses programas igual essa, o momento que o artista ele sobe no palco, ele canta como nunca cantou antes, ele realiza aquele sonho de toda a vida e a multidão se levanta, bate palmas, aí chega o momento da verdade, né? O juiz fala muito bem, né? E todo mundo, os olhos enchem de lágrimas, né? Chorando ao ver aquela cena bonita. E é incrível, a gente nunca cansa de assistir aquilo repetidamente, vezes, assim, tantos artistas passando por aquele momento e toda vez assim, a gente emocionando. O que é aquilo? Por quê? Né? E é mais, é o que nós desejamos. A gente deseja ouvir alguém falando, bem feito. É isso. Olha, estou vendo você é incrível, assim. E vamos fazer a dinâmica, a ginástica para agora pensar na eternidade, né? Lewis, ele continua falando assim, para agradar a Deus, para ser amado por Deus, não apenas sendo objeto de piedade, mas sendo deleitado como um artista se deleita em sua obra, ou como um pai se deleita em seu filho. Isso parece impossível. Quem merece isso, né? Quem é digno disso? O peso, o fardo de glória que nossos pensamentos mal conseguem suportar, mas assim é. Assim que vai ser para aqueles que estão em Cristo. Nós vamos ser vistos pelo Pai. Nós somos agradáveis a Ele. Ele nos convidou pela cruz de entrar na sua glória. Os que estamos em Cristo somos feitos novos, sendo santificados. Seremos apresentados como uma noiva sem mácula ao nosso noivo, para ser conhecidos e amados. A cruz é bela ao máximo da sua glória, porque é somente através da cruz que somos levados ao tabernáculo, à presença de Deus, onde Ele cumpre a sua promessa de habitar conosco. É mais do que nossos rostos que brilharão. Naquele dia não precisaremos do sol, porque a sua glória nos envolverá por toda parte. Então, nós sim dedicamos à palavra de Deus, nós oramos com dedicação, nos dedicamos à comunhão, nos sacrificamos em doar e servir, mas sempre lembrando que é tudo sobre a glória de Deus. Tudo sobre a glória de Deus. Nos ansiamos por ouvir, nos dedicamos e nos submetemos ao Espírito em preparação para aquele dia em que ouviremos entre em meu descanso. Entre o meu descanso. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso é o nosso destino. Quem Ele predestinou, quem Ele justificou, Ele também glorificou. Nós teremos parte na glória dEle. E assim, na prática, pensando sobre, e agora?
como que a gente faz, né? Na prática, nos esforçamos em todas as coisas para sermos dignos do chamado. Lutamos pela santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscamos ser santos porque Ele é santo. Em 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esse é o nosso chamado como corpo, de contemplar, de buscar Ele em sua santidade e ser transformados. A última prática que eu quero comentar é que devemos considerar, o jeito que C.S. Lewis disse, é o peso da glória do nosso próximo. O peso da glória do nosso próximo. 2 Coríntios 5,16 fala assim: não consideramos ninguém segundo a carne. Não consideramos ninguém segundo a carne mais. E agora todos são ou participantes da glória de Deus, ou a tristeza de ouvir quando Ele fala, nunca te conheci, né? Quando eles chegam, a gente não proclamou em seu nome, fizemos milagres, Ele fala, eu nunca conheci você, né? Então nós temos o chamado de ser embaixadores. Portanto, somos embaixadores de Cristo, a graça da glória de Deus. Deus fazendo o seu apelo através de nós. Nós te imploramos em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Ele mostrou a sua glória, sim, na sua graça. Então, isso é caso de alegria para nós que somos salvos. Somos reconciliados com Deus, destinados à glória. E isso é o chamado da nossa mensagem do livro de Atos, somos suas testemunhas, né? Então vamos viver com total dedicação à glória de Deus, sabendo que foi para isso que Ele nos criou, rejeitando qualquer glória fabricada, falsa, e nos dedicando ao único Deus verdadeiro, sendo testemunhas das palavras do Senhor. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Orem comigo. Deus Pai, é grande a sua glória. Não é suficiente falar assim da sua glória. Mas Deus, confessamos a nossa maior desejo, é a nossa maior alegria que nós encontramos graça em seu Filho. Deus, eu sou vivo por causa de Cristo. Eu mereço não estar na sua presença. E mesmo que agora vejo como um reflexo obscuro, um dia, Deus, nós veremos a sua face. Nós seremos transformados por completo. Agora, o nosso corpo está clamando para ser transformado. A criação está clamando, Deus. E nós temos essa promessa, Deus. Então, faz em nós que nós possamos ser seus discípulos, buscando santidade, ó Deus, em tudo. E sendo embaixadores da reconciliação e graça. Nos dá ousadia, Deus, de coragem de admitir nossas falhas e a grandeza de sua graça. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.